desgaste energético. Ou eles competem por alimento, tá? Por um recurso. Na apostila de você dá vários exemplos. O beija-flor e a mariposa, por exemplo. Ambos vão nas flores para colher néctar. Então, eles competem não diretamente, porque o beija-flor vai de dia e a mariposa vai à noite para coletar esse alimento. Mas eles competem pelo mesmo tipo de recurso. E aqui, por exemplo, compete por quê? Pela fêmea, pela procriação, né? Pela reprodução. Então, aqui há desgaste energético. Então, a competição ela é desfavorável para os dois, mas ela faz parte do processo de equilíbrio dos ecossistemas e preservação dos mais fortes. Né? Aquele que é mais forte vai conseguir, no caso, acasalar. Aquele que é mais forte vai conseguir o recurso para poder se alimentar e vai sobreviver. Relações interespecíficas, então já inter, né? Espécies diferentes, né? Então, anêmona e peixe-palhaço, por exemplo. No mutualismo, o que acontece? É uma associação de interdependência. Os indivíduos, eles precisam um dos outros para sobreviver. Então, por exemplo, líquens, algas e fungos. O que acontece? As algas, os líquens fornecem condição para as algas se estabelecerem ali. E, em troca, as algas fornecem nutrientes para os fungos. Então, é uma troca. Sem os fungos, as algas não conseguem se reproduzir e sobreviver naquele ambiente. Da mesma maneira, os fungos. Né? Estômago dos ruminantes, existem bactérias que auxiliam na digestão. Então, sem essas bactérias, o processo de digestão não iria acontecer de maneira fluida. Né? Então, assim, existe uma interdependência. Da mesma maneira, as bactérias que estão no nosso trato intestinal, a gente depende delas, tá? Protocooperação, então, assim, todos os indivíduos são beneficiados, mas ao serem isolados, eles sobrevivem. Então, assim, eles não dependem necessariamente um do outro. Por exemplo, o crocodilo aqui, ele não precisa do pássaro palito para fazer limpeza. O pássaro palito serve como um dentista para ele. Mas se não tiver, ele vai continuar sobrevivendo. Vai ter uma perda maior de dentes, pode até ter, digamos assim, uma longevidade menor, vamos pensar assim. Né? Ele vai ter mais perda dentária, coisas assim. Então, ele se beneficia disso. Mas se o pássaro palito não estiver ali, ele também vai sobreviver. Da mesma maneira, o pagure e a anêmona, tá? No comensalismo, o que acontece? Aquele processo é benéfico, é uma relação harmônica, porque nenhum se prejudica aqui. Então, no caso aqui dos tubarões e das rêmoras, a rêmora se alimenta dos restos, dos vestígios de carne que ficam no corpo do tubarão. O tubarão não se prejudica com a rêmora ali. Para ele, tanto faz. Mas para a rêmora é positivo porque ela consegue alimento. Então, ela se beneficia e para ele é indiferente. Tá? A bromélia, por exemplo, as epífitas nas árvores, elas não fazem uma relação de parasitismo. Elas utilizam de nutrientes que estão ali, mas elas não prejudicam a árvore onde elas se instalaram. Predação. Então, um indivíduo é predador, mata um indivíduo de outra espécie para se alimentar. Então, aqui é uma relação que é desarmônica. Então, a joaninha, ela mata o pulgão. Né? Aqui a arpia é uma ave de rapina, topo de cadeia. Então, aqui ele é mais ou menos um C4, consumidor 4 ou 5, topo de cadeia, ninguém pega ela. E ela pega as aves menores. Então, as aves menores prejudicam, da mesma maneira, os pulgões que servem de alimento para as joaninhas. A relação de parasitismo é o quê? O indivíduo de uma espécie parasita se instala no corpo de um indivíduo do hospedeiro e a qual retira os seus alimentos, causando prejuízo para aquela espécie. Então, também é uma relação desarmônica. Então, parasitas, né, tem vários que a gente conhece aí, que causam diversos tipos de doenças, inclusive no ser humano. Competição interespecífica, né, em espécies que apresentam o mesmo nicho ecológico. Então, disputam pela mesma fonte de alimento. Então, dei o exemplo, por exemplo, para vocês aí, beija-flor e mariposa, né, que competem pelo mesmo recurso. Ou, tipo, pensem em períodos de seca na África, aqueles lagos, né? Então, o recurso água. Então, muitos competem por aquele alimento, por aquela, né, pela água, no caso, né? Por hoje, gente, ficou isso, e aí começam as atividades da apostila, tá? Que eu vou passar para vocês.